dos casos de Covid-19 na cidade, a TV Além Paraíba retornou com o programa Relatos da Pandemia. Vamos ver hoje a entrevista que nos concedeu o infectologista Dr. Carlos Starling, uma das maiores autoridades de Minas Gerais, do Brasil e um dos cientistas mais respeitados do mundo sobre a doença e sobre o novo coronavírus. Ele vai nos falar sobre vacina, sobre segunda onda, sobre possibilidade de reinfecção e sobre o aumento dos casos da doença em Minas, em Além Paraíba e em todo o país. Vamos ver a entrevista. Olha, com muito prazer e satisfação, nós estamos recebendo hoje aqui na Rádio Cultura e TV Além Paraíba o médico, infectologista e epidemiologista MG, diretor da Sociedade Brasileira de Infectologia, mestre em medicina, consultor da Sociedade Brasileira de Infectologia e membro do Comitê de Assessoramento da Prefeitura de Belo Horizonte para a gestão da epidemia de Covid, um dos mais importantes infectologistas do país, Dr. Carlos Starling. Doutor, um prazer o senhor nos atender novamente aqui em Além Paraíba e região. Eu tenho acompanhado as entrevistas que o senhor tem concedido, seja na Rede Globo, na Globo News, em jornais, em outros veículos. E a pergunta de $1 milhão, doutor. Já estamos na segunda onda ou ainda estamos na primeira onda de Covid com esse aumento de casos? Não, inicialmente é um prazer estar com você mais uma vez e com todos os amigos e a população de Além Paraíba e região. Nós ainda não estamos na segunda onda, nós não terminamos a primeira, nós estamos terminando a primeira onda. Nós não tivemos uma estabilidade com menos de 50 casos por 100 mil habitantes por um período mínimo de 4 a 8 semanas. Nós não vivemos esse momento. Nós não tivemos condições técnicas, na grande maioria dos municípios, de retorno, por exemplo, a atividades didáticas presenciais com segurança máxima, ou seja, com menos de 20 casos por 100 mil habitantes. Nós estivemos longe disso. Portanto, nós ainda estamos na primeira onda, muito provavelmente teremos a segunda, e se não tivermos vacinas ou intervenções eficazes, vamos viver a terceira, a quarta onda até 2024, como foi sugerido lá no princípio da epidemia pelo pessoal da Universidade de Harvard, né, que caso nós não tivéssemos intervenções que de fato modifiquem o curso da epidemia, no caso uma vacina, nós teríamos ondas sucessivas muito relacionadas à característica da população onde a epidemia está acontecendo. Característica do ponto de vista de densidade populacional, do ponto de vista de comportamento e adesão a medidas de isolamento, distanciamento social, condições para que isso seja feito do ponto de vista estrutural dessa sociedade. Portanto, existem algumas variáveis que sugerem que a epidemia deve, sim, prorrogar caso nós não tenhamos intervenções altamente eficazes. Doutor, esse aumento de casos, e aqui também, Além Paraíba acontece, Minas acontece, no Brasil quase todo acontece, há alguns estados do Nordeste que estão conseguindo manter-se com um número de casos baixos, mas no Amazonas também a coisa já começa a preocupar. Isso foi basicamente por eu acho que talvez um descuido, um relaxamento da população? Isso certamente influencia. Agora, além do relaxamento da população, existem outros fatores estruturais dessa população. Por exemplo, condições de habitação, condições de inserção no trabalho, né? E outros aspectos que não tem nada a ver com a população, como característica de cepa viral circulante, né? Então, tudo isso influencia
no comportamento epidemiológico dessa epidemia. E certamente estudos futuros vão mostrar de forma mais precisa o que de fato influenciou o curso da doença nas diferentes regiões do país. Agora, o senhor acha que com essa, nós temos aí as vacinas da Sinovac, que é a vacina fabricada na China, temos a vacina da Pfizer, que já pediu até autorização ao FDA para o órgão regulador para uma vacinação de emergência, temos a vacina de Oxford, que o Brasil tem parceria também com a Fundação Instituto Oswaldo Cruz, da vacina russa Sputnik V, e todas elas aí com alto índice, segundo os fabricantes, ainda sob revisão dos cientistas e das revistas, das publicações de artigo para revisão. O senhor acha que nós teremos essas vacinas, que essas vacinas ano que vem serão uma realidade para o povo brasileiro? Eu acho que sim, não. Tem fortes evidências de que essas vacinas de fato vão funcionar, né? Eu acho que nós teremos sim vacina para o próximo ano. Os estudos de fase 1, 2 e agora os estudos de fase 3 evidenciam a eficácia dessas vacinas num percentual extremamente elevado. Então, a possibilidade existe. O Ministério da Saúde e várias outras instituições têm trabalhado no sentido de estabelecer prioridades, né, quais serão os grupos prioritários. Acredito que ao longo de 2021 nós teremos sim vacina, e é isso que pode reverter o curso da epidemia, né, e modificar, né, de forma contundente, né, o que nós vivemos até agora. Então, até esse momento, o que nós temos é distanciamento social, uso de máscaras, medidas de higiene, né, evitar aglomerações. Essas são estratégias que certamente serão muito úteis em 2021, agregado às vacinas, porque esse vai ser um processo que não é de uma vez. Nós não vamos conseguir vacinar milhões e milhões de pessoas de uma vez num país continental como o nosso. O fato de nós termos várias vacinas em desenvolvimento com características distintas é excelente, porque nós vamos poder alocar cada uma dessas vacinas a subgrupos populacionais de acordo com as necessidades específicas, inclusive das pessoas. A medicina do futuro ela vai ser certamente cada vez mais personalizada, e as vacinas também, né? Agora, a comunidade científica deu uma prova aí, as farmacêuticas, enfim, os cientistas deram uma prova aí de uma grande agilidade, né? Acho que foi a vacina mais rápida que foi produzida. A do H1N1 parece que levou 4 anos. Agora, por outro lado, no que diz respeito às terapêuticas, ou seja, a medicações para tratar efetivamente retrovirais, para tratar efetivamente os doentes, por enquanto, muito parado, não, doutor? Sim, nós temos poucos insumos terapêuticos eficazes para tratamento. Nós temos e conhecemos hoje já a fisiopatologia da doença, né? Já temos um bom conhecimento, sabemos, por exemplo, a importância de uso de corticosteroides em determinadas fases da doença, não em todas, né? Já sabemos da importância de medicamentos anticoagulantes também em fases e em pessoas específicas, né? Nós não temos ainda tratamento eficaz, tratamento que tenha se mostrado útil nas diferentes fases da doença contra especificamente o vírus, né? Isso nós não temos nenhuma evidência. Esperamos ter no futuro breve,
Mas nós temos, sim, né, a possibilidade de ter vacinas, e são vacinas, Dauro, que aparentemente foram desenvolvidas rapidamente, mas não é essa a realidade, né? Nós sabemos que essas vacinas e essas plataformas, elas estão em desenvolvimento e em pesquisa desde 2002, para a SARS e para a MERS de 2012. Então, o que nós estudamos, o que foi feito de pesquisa nessas épocas, 2002, de 2002 a 2012, 2012 até 2020, nós tivemos vários estudos contra esses outros coronavírus. Essas plataformas que são ditas novas, como, por exemplo, essa da AstraZeneca, que usa um vírus símio, isso já vem sendo pesquisado e utilizado para vacina contra ebola, para vacina contra a AIDS. Essas são todas estratégias importantíssimas, inclusive para desenvolvimento de vacinas para outras doenças que já estão em pesquisa há vários anos. Então, toda a pesquisa para desenvolvimento das vacinas que estão por chegar, né, que estão chegando, né, elas já estão sendo feitas há vários anos. Não é uma coisa desse ano, obviamente. Agora, não há um consenso sobre a reinfecção. Por exemplo, eu de tempos em tempos testo o meu IgG, ele se mantém alto, mas ainda assim a comunidade científica ela não tem não é unânime. Pega de novo ou não pega de novo? Qual a sua opinião, doutor? Pega de novo, mas não é frequente. Algumas pessoas pegam de novo. Nós já vimos, tem vários casos registrados e comprovados na literatura. Entretanto, são milhões e milhões de pacientes, né, que tiveram Covid desde o princípio da epidemia até hoje. E isso foi detectado num grupo relativamente pequeno. Nós, a cada dia, temos visto mais suspeitas. Claro que a confirmação dessas reinfecções depende de tecnologia que não é disponível no dia a dia, que é o pareamento, que é o sequenciamento genético viral da primeira infecção e da segunda. E isso não é uma tecnologia que nós conseguimos no laboratório da esquina. Isso exige laboratórios especiais. Então, provavelmente, a resposta para essa pergunta sua, ela virá num futuro breve, né? Mas nós já sabemos que pode infectar, nós ainda não sabemos qual que é a frequência com que isso possa ocorrer. Já temos uma noção de que pacientes imunossuprimidos têm uma maior chance de reinfectar, pessoas que têm uma deficiência crônica de resposta imunológica. Nós já sabemos que pessoas que tiveram quadros muito brandos no princípio, o anticorpo contra o vírus, ele pode desaparecer com 3 a 6 meses, ele pode ir caindo progressivamente, e que essas reinfecções têm uma maior chance de acontecer nesse grupo de pessoas, mas ainda é pouco tempo para muita pergunta. Então, nós temos que certamente aguardar, né, o desenvolvimento dos estudos específicos que estão sendo feitos nessa área para termos uma conclusão melhor. Mas qual que é o ponto crítico dessa pergunta? É que nós temos, independentemente de já ter tido ou não, tomar e manter os mesmos cuidados. Doutor, para encerrar, com esse aumento no Brasil dos casos, com essa, ainda que com a perspectiva próxima da vacina, mas com as dificuldades de logística pelo tamanho do Brasil e tudo mais, qual o conselho que o senhor daria aí aos nossos ouvintes e espectadores?
Bom, é fundamental, né, nesse momento, manter exatamente os mesmos cuidados que nós estamos tendo. Sair só se for absolutamente necessário, sair de forma objetiva e usando máscara e mantendo distanciamento social, manter medidas de higiene rigorosas, higienização de mãos com água, sabão ou álcool em gel, e uso de máscaras. É a vacina que nós temos no momento, né? Se duas pessoas estão usando máscara, a possibilidade de uma transmitir vírus para outra diminui de forma significativa. Nós já sabemos que a carga viral pequena, transmitida de um para o outro, em função do uso de máscaras, ela influencia no desfecho da doença, ou seja, pessoas que usam máscara e que se infectam com a carga viral menor, e isso a sensibiliza do ponto de vista imunológico e provoca infecções certamente mais brandas e menos agressivas, né? Então, eu diria, tenham paciência. Nós já atravessamos esse ano foi um ano extremamente complicado, um ano de muito aprendizado, né? Inclusive de respeito aos direitos coletivos, respeito às maiorias, né? Respeito aos mais velhos. Foi um ano pedagógico do ponto de vista de cidadania, né? E, portanto, vamos aguardar a esquina de 2022, que ele certamente, essa esquina, nos dará boas notícias. Aliás, 2021, né, nos dará boas notícias e certamente nós vamos sair dessa epidemia com muito aprendizado, né? Claro, temos tido muito sofrimento, muitas dificuldades, mas certamente também com muito aprendizado e muita esperança de que os legados dessa epidemia, como, por exemplo, as plataformas vacinais, sirvam para tratar inúmeras outras doenças infecciosas que nós temos, né, e para as quais nós ainda não temos vacina. Ou seja, nós daremos um salto científico importante a partir dessa epidemia. Eu agradeço a sua disposição em nos atender, parabenizo pelo seu trabalho, pelas suas entrevistas, pelo trabalho que o senhor vem fazendo aí em Belo Horizonte, para Minas e para o Brasil. O senhor é uma referência na infectologia, na epidemiologia. Um grande abraço para o senhor, muito obrigado pela entrevista e fique com Deus e força aí nessa batalha aí contra o Covid-19. Obrigado, Dauro, foi uma satisfação. Um abraço a todos.